O que Jesus quis dizer em Mateus 24, versículo 12, quando diz: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." É exatamente sobre esse versículo que eu quero detalhar hoje com você, para que nós venhamos compreender o que Jesus estava dizendo. Esse sermão profético, para onde ele está nos levando, isso é o retrato claro da sua volta. Só que isso também é um retrato claro da nossa geração. Isso muito me preocupa. Então, eu te aconselho, assista esse vídeo até o final, que vai fazer muito sentido. Olá, meu nome é Clarissa, sou teóloga, escritora, criadora de conteúdo aqui no YouTube. E esse versículo é um dos mais conhecidos. O que Jesus disse nesse sermão, tanto crente quanto não crente conhece, tá? Só que existem alguns detalhes que nós precisamos estar atentos naquilo que Jesus estava dizendo, para que nós não venhamos ser enganados. Isso aqui é muito importante. É por isso que eu quero compreender com você o real sentido daquilo que Jesus está dizendo, porque muitos acreditam que o problema está apenas na falta do amor. Só que, na verdade, não é. Porque a falta do amor é o resultado. Só que existe um processo para você chegar até lá. E eu quero que nós venhamos ter esse cuidado, porque talvez nós estamos passando por esse processo. Ou muitos já até alcançaram esse resultado. E isso é muito preocupante para a nossa geração. Então vamos lá, gente, vamos entender um pouquinho o contexto. Olha só, no versículo 8, ó. Mas todas essas coisas são os princípios, são o princípio das dores. O quê? O que são essas coisas? A gente precisa sempre se perguntar. Quando nós estamos lendo, isso é um dever de casa, tá? Isso é um dever de casa. O que é o princípio da dor? Aquilo que ele falou anteriormente. E ele falou aqui anteriormente: nação contra nação, fome, peste, guerra, tá? Isso aqui é o princípio das dores. Só que ele vai continuar no versículo 9. Então, só que tem uma continuação. O princípio das dores acontece, só que você continua tendo algumas situações, o processo até o parto acontecer, tá? Porque você está no princípio da dor. A contração está se intensificando, tá? Porque tá para nascer, tá? Tá para nascer. E o que tem no versículo 9? Ó, então vos hão de entregar para ser desatormentados, matar-vos-ão e serão odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Ponto. Gente, vamos entender uma coisa aqui muito importante. Isso aqui são detalhes. Detalhes daquilo que Jesus está dizendo. Olha, esse aqui vai ser o processo. Vocês vão passar por isso aqui. Não tem para onde fugir. Vão trair vocês. Vão aborrecer vocês. Vão falar de vocês por causa do meu nome. Tá? Vocês serão odiados, vocês serão perseguidos, pessoas irão machucar vocês, isso vai acontecer. E muitas das vezes o retrato que nós temos da nossa geração hoje é que é uma geração tão fraca no sentido de suportar o processo de uma dor. Por quê? Ninguém quer passar por esse tipo de dor, ninguém quer ser traído. Ninguém quer sofrer a dor de ser aborrecido, de ser caluniado. Todo mundo quer a grande bênção, a grande vitória, sabe? O resultado, né? Maravilhoso. Mas ninguém quer o processo doloroso. A nossa geração não está sendo fortificada, sabe? Porque ela não aguenta passar por situações. O processo da dor, o processo da calúnia, o processo da ninguém quer. Só que a Bíblia está deixando isso tão claro, gente, o sermão profético é: isso vai acontecer, você querendo ou não, tá? Então nós precisamos parar de sermos fracos sentimentalmente. E eu preciso falar isso aqui muito claro, porque a nossa geração tem sido atacada mentalmente. E é aqui que começa tudo. Se a sua mente for fraca, o seu sentimento vai ser fraco. A sua vida vai ser uma vida muito fácil de ser manipulada, sabe? Você vai ser levado por qualquer tipo de doutrina, de vento, de manipulação, de sedução. E é isso que nós estamos vendo, é isso que nós estamos vendo. É claro, sabe? O retrato disso aqui é claro. Se eu te fizer uma pergunta, você vai responder isso muito rápido, quer ver? Ó, por que o amor esfria? E aí? Por que o amor esfria? Eu sei a tua resposta. Você acabou de me dizer, por causa da iniquidade. Pelo aumento
da iniquidade. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Vamos entender. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é iniquidade? No grego vai significar anomia. O que é anomia? Ausência de lei, quebra de regra, tá? Então vamos entender aqui. O aumento da quebra de regra, da ausência de lei, faz com que o amor se esfrie. O que é amor? Né? Vamos compreender primeiro para a gente ter uma base. O que é amor? Amor aqui, na palavra, quer dizer ágape. O que é o ágape? Não é um amor sentimental, não é aquele amor romântico, é um amor sacrificial, tá? Aqui, o que o versículo está dizendo? O amor de muitos se esfriará. O amor sacrificial, o amor de entrega, o amor de devoção, o amor de se colocar no lugar dos outros, vai se esfriar, tá? Esse amor aqui é um dos maiores, é um amor de entrega, sabe? Este amor vai se esfriar em algum momento, vai se acabando. Só que continua o se esfriar. Se esfriar, no grego, significa perder o calor, apagar gradualmente. Olha isso aqui. O amor sacrificial, o de se colocar no lugar dos outros, o de se entregar aos outros, o de, sabe, de estar no lugar do outro, vai se apagar. Só que não vai se apagar de uma hora para outra. Você não acorda, gente, de um dia para o outro, odiando a outra pessoa que está ao teu lado. Você não acorda de um dia para o outro odiando as outras pessoas. Falam, nossa, não vou mais com a cara de tal pessoa. Olha, não tô mais. Isso não é do dia para a noite. É gradual. O amor vai se esfriar, vai se perder, vai se acabar gradualmente, de pouquinho em pouquinho. Só que tem uma causa por detrás. A causa do esfriamento, a causa do amor se esfriar, é o aumento da iniquidade. Só que aqui está o segredo. Que tipo de iniquidade? A gente precisa ter o cuidado de se fazer essas perguntas para o texto nos responder, para que nós venhamos estar alertas naquilo que Jesus disse. Olha, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas perseverar onde? Aonde eu não posso cair, aonde eu não posso me deixar abater, aonde eu não posso deixar com que esse amor se esfrie. O próprio texto vai responder. E é aqui que eu preciso que você tenha muito cuidado, porque eu tenho percebido isso nos últimos dias e eu me assusto. E eu me preocupo nesses dias para que nós não venhamos cair dentro dessas armadilhas. Porque isso é uma armadilha tão satânica que tem acontecido assim, ó, de uma forma tão grande, tão geral, que as pessoas não estão percebendo. Olha isso aqui. Versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Vamos lá. Gente, o que mais nós ouvimos nos nossos dias do meio evangélico, do meio protestante? Escândalo, gente. É escândalo atrás de escândalo. E aí você diz, olha lá, ó, mais um crente, mais um pastor, mais um cantor, mais uma pessoa influente no nosso meio. É escândalo atrás de escândalo. E o que mais nós ouvimos são pessoas saindo da igreja, são pessoas caindo por causa desses escândalos. Pessoas dizendo, poxa, eu acreditava em fulano, poxa, era a minha referência. Olha, se fulano caiu, eu não vou cair. Você tá entendendo? E ele continua. Trair-se-ão uns aos outros. Gente, as pessoas não conseguem mais confiar umas nas outras. As pessoas não conseguem mais colocar o seu coração embrulhado em outra pessoa, né? Confiar em outras pessoas por causa das traições. Sabe? Tem traição, tem. E para mim o que mais me indigna são as redes sociais. O que as redes sociais estão fazendo com a mentalidade do povo. Sabe? As pessoas conseguem ser manipuladas de uma tal forma, ser inclinadas, sabe, em persuasões, em frases de efeito. As pessoas, elas não conseguem enxergar a manipulação satânica que tem por detrás de cada frase que está ali no Instagram. Por causa das suas dores, por causa das suas mágoas, ao invés de tratar isso aos pés do Senhor, elas expõem para as outras pessoas nas redes sociais, mediante as suas curtidas, os seus likes, sabe?
é o cúmulo do absurdo. As pessoas estão se debulhando cada vez mais nisso daqui, sabe? Na falta de amor. As pessoas estão perdendo o amor, só que não estão percebendo. Por causa do quê? Dos escândalos, das traições. E ele continua. Uns aos outros vos aborrecerão, sabe? Vai ter aborrecimento. Vocês vão ser perturbados. As pessoas vão perturbar vocês, sabe? As pessoas vão aborrecer vocês, vão irar a vocês, sabe? E ele vai continuar. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Gente, o que tem de gente sendo enganada? O que tem de gente sendo manipulada por causa dos falsos profetas, por causa de falsos ensinamentos, por causa de falsas pregações? Os falsos profetas estão aí, gente. As pessoas estão sendo levadas por qualquer tipo de vento de doutrina. Estão sendo enganadas. Só que quando uma pessoa percebe que está sendo enganada, uma pessoa cai em si que foi um engano, se esfria. A pessoa se abate. A pessoa se deixa, sabe, esmorecer por causa disso. Isso é um retrato claro, gente, daquilo que está acontecendo. Sabe? A causa do esfriamento é isso aqui. É a iniquidade. Só que tipo de iniquidade, Clarissa? Tem nome para isso. Traição, escândalo, falso profeta, aborrecimento, engano. Tudo isso é a causa que vai vir aí logo após. E por se multiplicar a iniquidade. Que tipo de iniquidade? Tudo isso que nós que acabamos de falar. Tudo isso que nós estamos falando, tratando aqui. A iniquidade vem de homens e mulheres iníquos, pecadores, que sabem que é errado, que sabe que não é para praticar, que sabe que não é para fazer, e mesmo assim o faz. Só que aí continua. E o amor de muitos. Que muitos são esses? E esse aqui é o detalhe. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Para que você não seja esse muitos. Que você não caia nisso aqui. Qual? O por ser enganado, o por ser traído, o por ouvir os escândalos, o por ver os falsos profetas. Você não pode ser esses muitos que estão se esfriando. E essa tem sido a minha maior preocupação. Que por causa da traição de alguém, da manipulação de alguém, muitas pessoas estão se deixando esfriar. Muitas pessoas não estão amando como deveria amar. Não tem mais o amor ágape. Não tem mais o amor sacrificial. É por isso que Jesus vai deixar algo muito lindo e retratado na Bíblia. Olha, ame uns aos outros como eu, Cristo, vos amei. O que ele está dizendo? Não ame esperando do outro o amor. Não ame esperando do outro a mesma coisa que você está fazendo por ela. Porque eu não esperei de vocês o amor. Eu não esperei de vocês o mesmo sacrifício. Ame uns aos outros como eu amei vocês. Antes mesmo, sendo pecadores, eu já tinha os amado. E é isso aqui. É isso que nós precisamos tratar dentro de nós. Nós não podemos esperar reciprocidade. Essa palavra tem sido um problema para os nossos dias, porque as pessoas querem esperar das outras reciprocidade. Elas querem esperar do outro o mesmo amor, a mesma devoção, a mesma entrega. Só que o amor que Cristo está falando que você deve amar não é esse tipo de amor, não é recíproco. É devoção, é entrega, é sem esperar do outro a mesma coisa e sem cobrar o outro a mesma coisa. Só que muitas pessoas estão se esfriando. E aqui tem um detalhe muito interessante e para mim é o mais preocupante. Apocalipse 2, para a igreja de Éfeso, Jesus vai dizer a mesma coisa. Só que em outras palavras. Olha o que ele vai dizer. Olha, eu sei das tuas obras. Eu sei que vocês, não negociam a verdade. Eu sei que vocês cortam os falsos profetas. Vocês vão lá, sabe? Vocês conseguem reconhecer. Vocês praticam boas obras, dentro de tudo isso. Mas eu tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. O primeiro amor aqui, a palavra é a mesma, ágape, no original do grego. O que ele está dizendo? Vocês deixaram se esfriar. Vocês se esfriaram de uma tal forma. Vocês... Acabou o primeiro amor de vocês. Só que o mais preocupante, vocês continuam pregando a verdade.
vocês continuam paralisando aí, ó, aqui o falso profeta não entra. Vocês continuam indo para a igreja. Vocês continuam adorando. Vocês continuam trazendo o seu sacrifício ritualístico dentro da religião. Vocês continuam sendo religiosos. Continuam. Só que perdeu o principal, o primeiro amor, o amor ágape. E aqui é para ambos, tanto para Deus quanto para o próximo. Como assim? Eles perderam o primeiro amor, porque quando você não ama mais a Deus, você não consegue mais amar o teu próximo. E quando você não ama o teu próximo, você não consegue amar a Deus. E isso é muito preocupante, porque é a mesma coisa que ele vai dizer aqui. Só que entenda uma coisa, Mateus 24 é o processo. Eu disse isso lá no início. É o processo. Qual? Se você ficar olhando para isso aqui, gente, você vai cair. Se você olhar para os escândalos, se você olhar para a traição, se você olhar para o engano, processo. E Apocalipse capítulo 2 é o resultado. Vocês não têm mais o primeiro amor. E o mais lindo disso, gente, é reconhecer que dá tempo para se arrepender. Dá tempo de reconhecer que você está enquadrado dentro dessa palavra. De reconhecer que você está encaixado dentro disso. Que você perdeu o primeiro amor, que você, sabe, se deixou levar pelas traições, se deixou levar pelo engano, pelos escândalos, que você se esfriou, que você se perdeu no meio do caminho, que o amor, que você se enquadra nesse muitos, sabe? O amor de muitos se esfriará, que o seu amor está indo para longe, gradualmente. Não é do dia para a noite que você deixa de amar. Você deixa de amar quando uma pessoa fala de você. Você deixa de amar quando alguém te trai. Você deixa de amar quando alguém te engana. Você deixa de amar quando alguém te fere. Você deixa de amar gradualmente. E isso é um perigo, porque nós não podemos nos perder dentro disso. É por isso que o nosso amor não é baseado no nosso sentimento. Esse amor ágape não é por aquilo que nós sentimos. Porque você pode se entristecer, você pode, sabe, ferir outra pessoa também, você pode se ferir. Não é pelo que você sente, é por quem você sabe que Cristo é. É por aquilo que você sabe que Ele fez por você. Sabe? Então, se você entender isso de uma vez por todas, não seja o muitos. Não seja. Esse amor de muitos esfriará, você não pode se enquadrar dentro disso. Mas se você estiver enquadrado, se arrependa hoje. Peça a Deus hoje para que te perdoe, se arrependa, peça misericórdia, fale com Deus. Muda o quadro dessa realidade hoje, porque tem oportunidade, tem chance. Ele vai dizer isso mesmo para Éfeso, olha, eu tenho contra ti, mas entenda que tem como se arrepender. E aí ele vai dizer, aquele que perseverar até o fim, ao que vencer, aos que permanecerem até o fim. Então, gente, esse vídeo é muito importante para que nós venhamos ter um alerta. Muitas pessoas estão se esfriando, mas nós não podemos, o cristão, ele não pode se perder dentro disso. Ele não pode ser esse muitos. Não deixe que o processo, que só vai piorar. As traições vão piorar. O engano vai piorar. Os falsos profetas, tem muito ainda para surgir. Só que esse processo não pode fazer com que nós viremos os muitos se esfriando. Nós precisamos ter o amor de Cristo, o amor ágape, a devoção, a entrega. Porque não é saber a verdade que vai mudar o mundo, gente. É o amor verdadeiro para o próximo e para com Deus. Amá-lo acima de todas as coisas. E amar ao teu próximo que vai fazer a diferença, que vai transformar esse mundo. Então, que nós venhamos despertar. Se esse vídeo fez sentido até aqui para você, se você ficou até o final desse vídeo, deixa o seu like, para que esse vídeo possa chegar a muitas outras pessoas recebam essa mensagem. Bota isso em prática, você vai ver que isso vai mudar. Até o próximo vídeo. Paz.